Toda luta que enfrentou, Jesus Cristo viu. E mesmo que não percebeu, Ele nunca partiu. Pois a morada de Deus é o seu coração e Ele te garante. Terá problemas, mas a graça é superabundante. Antes que termine o dia, um escape encontrará. Um filho passa por apertos, mas nunca perecerá. Um anjo acampa ao seu redor pra proteger de todo mal. As feridas da batalha serão a glória no final. Antes que termine o dia, um escape encontrará. Um filho passa por apertos, mas nunca perecerá. Amém? Vamos vir mais aqui para frente? Irmão Lucas, irmão Elias. Senta aqui nesse primeiro banco aqui, ó. Irmã Valdinéia, irmã Jéssica. Senta mais aqui. Pode deixar marcado aí seu lugar. Nós começarmos a nossa escolinha dos jovens. Nosso companheirismo. Pode vir mais para frente também, irmão Robson. Senta aqui mais a Mamaíla. Vocês são jovens casados. Ajuda nós aqui, ó, participando aqui, ó. Pode deixar marcado aí, depois vocês voltam. Vamos cantar? Ao estrungir a última trombeta, ao alvorecer desse grande dia, que para os crentes jubiloso é. Irmão Salatiel vai ajudar nós ali. Ao estrungir a última trombeta, vamos com palmas. Não se para de pé. Os anjos cantam com muita alegria. Chegar o dia, Jesus vem do céu. Os anjos cantam com muita alegria. Chegar o dia, Jesus vem do céu. Ao amanhecer Esqueci qual é o corinho que está aí. Coloca para a gente. As minhas mãos estão cheias. As minhas mãos estão cheias. Das suas bênçãos.
Amém, amém. Tem pessoas que têm um olho ruim, né? Não é assim que fala, irmão dela? Chega, olha na sua planta, a sua plantinha morre. Chega, olha no seu cachorrinho adoece. Chega e olha no seu gado, o seu gado adoece. E assim por diante. Principalmente para quem acredita, né? Nesse tipo de coisa, que realmente existe, né? Mas tem pessoas que têm o olho abençoado, têm a boca abençoada, têm as mãos abençoadas. Aonde chega a doença sai. Aonde tem Jó falou que aonde a presença de Deus está, a tristeza salta de alegria, né? E nós carregamos a presença de Deus dentro de nós. Por isso, aonde nós chegamos, o local se torna abençoado. Às vezes chega alguém na nossa casa, ela nem precisa conversar, só com a presença a gente se sente feliz, alegre, sente que o ambiente transformou, sente que o ambiente melhorou, né? Então ela traz a bênção consigo. Aquele outro corinho que a gente canta é: eu não nasci apenas por nascer, não vim ao mundo só para existir. Eu não sou resultado de uma coincidência ou por acaso do destino. Não faço parte de um projeto falido. Com prazer digo, não sou qualquer um. Não sou errante que caminha ao léu. Tenho um destino, caminho para o céu. Não vim ao mundo só para vegetar, nem tão somente para sobreviver. Sou resultado de um grande projeto, e o arquiteto me fez para vencer. Nasci para ser abençoado, e abençoado posso abençoar. Aonde eu estender minhas mãos, as bênçãos do Senhor certamente estará. Eu creio até no impossível, pois o Deus que eu sirvo tudo pode fazer. Nasci para ser abençoado, nasci para vencer. E se o mundo não te dá valor, também não considera o teu agir, e até mesmo te chamar de louco, não dê ouvido, siga em frente, porque tu és filho de um grande rei. Alegre sempre deves tu viver. Se a solidão vier te apertar, feliz assim tu deves cantar. Nasci pra ser abençoado, aonde eu estender minhas mãos, as bênçãos do Senhor certamente estará. Eu creio até no impossível, pois o Deus que eu sirvo tudo pode fazer. Nasci pra ser abençoado, nasci para vencer. Amém, amém. Irmão Wesley, irmão Dalbirão, senta aqui mais na frente, por favor. Eu pedi ao irmão Elias, ao irmão Lucas para vir, porque se quiser sentar aí na hora do culto, só deixar marcado aí. Irmã Caterina, irmã Sara Rebeca também. Senta aqui, ó, na frente. Agora a escolinha dos rapazes e das moças, né, irmã Ana Luísa? Irmã Maria Divina, pula mais para frente aí também. Agora é a hora de vocês participar, de vocês fazer o companheirismo, né, irmão Dea? Amém. Boa tarde com Jesus. Amém. Você já está sendo abençoado. Amém. Irmão Elias falando dos nossos olhos. Tem pessoas que olham e aquilo, olha em uma árvore, aquilo morre sobre maldição. Mas sabe por que os seus olhos são abençoados? Eu acho que você já lembrou da escola. Foi a escola, né?
É o único Deus, não tem outros olhos. É os seus olhos que é dele. É a sua mão, suas mãos, é as mãos de Deus. É o seu andar, o seu comportamento, tudo é ele. Por isso que nós somos abençoados e você é abençoado. Amém. Amém. Boa tarde com Jesus. Amém. Bom, nós vamos dar continuidade ao nosso companheirismo, mas antes vamos com as perguntas do pastor Joaquim. Mas já vai abrindo aí na escritura, São Mateus. Nossa escritura nós vamos usar hoje. São Mateus capítulo 5, versículo 13. Já vai deixando aberto aí, que após o pastor Joaquim nós vamos ler essa escritura. Mas, irmão Adailton, pode colocar aí as perguntas e respostas do pastor Joaquim de domingo passado, escola passada. Bom dia com Jesus. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Nós temos aquilo que chamamos de perguntas. A mãe quer vender a casa por diversos motivos. A filha diz que a mãe surtou. Quer vender a casa. Olha, isso é um problema familiar. Nós não podemos resolver isso. Dizer faça isso, faça aquilo. Analise os prós e os contras. Pessoa que está constituindo família, tem família, desfazer de uma casa só mesmo por um motivo sobrenatural, não é? Mas isso é questão de consenso. Existe a maneira de que quando o proprietário, o pai ou a mãe, no caso é a viúva, chega a uma certa idade, então faz a partilha em vida. Então, é uma questão familiar. Vocês se assentem, reúnem, orem, e cheguem a uma conclusão sensata. Quanto a essa questão de procedimento íntimo que contraria o natural, eu aconselho a irmã ler com seu marido Romanos, carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 1, a partir do verso 18. Isso é importante. Vou repetir. Aos Romanos, capítulo 1, a partir do verso 18. Leiam os dois juntos e isso será solucionado. Amém? Se o dízimo pode ser por várias razões,
entregue a uma pessoa necessitada como ajuda, eu não vejo sentido bíblico nisso. Você pode ajudar uma pessoa com aquilo que é dizimado. A Bíblia diz que trazei na casa do Senhor, né, do tesouro. Eu não posso, eu não tenho autoridade. Estaria errado. Eu poderia entregar meus dízimos como ajuda a ela. Nossa, às vezes é um caso de trazer aquela pessoa, aquele irmão, irmã, que está necessitada, trazer na junta dos diáconos. Então, os diáconos vão julgar segundo a palavra e a ordem da igreja a ajuda a esta pessoa. Mas você aplicar o dízimo como ajuda, eu não tenho base bíblica para isso. Não tenho autoridade. Sou Judas? Não, você não é Judas. Você colocou muito bem aqui que não suicida porque isso é resultado de remorso. E foi o que aconteceu de fato com Judas. Mas Deus te julga pelo seu coração. Esse desespero que você tem. Para corrigir, para acertar a sua vida com Deus, enquanto você está desejando, se esforçando, fazendo o que pode, então você tem chance. Há casos, Jesus disse que só com jejum e oração, certos demônios são expulsos com jejum e oração. Irmã Maria do Carmo Honorato, a gente põe o seu filho diante de Deus com todos estes pedidos diante do Senhor, de mãos levantadas, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Irmãos, nosso tema hoje para o companheirismo, nós vamos falar um pouco sobre influência. Vamos estar falando sobre isso. Mas antes, Maldean, vamos pegar alguns destaques da escola hoje? Destaques, culto hoje de manhã, porventura se alguém anotou. E após o destaque nós iremos ler a escritura de São Mateus. Alguém? Se alguém tiver algum destaque da escola hoje, pode levantar a mão. Irmão Elias Medeiros. Tem um aqui de hoje.
Você não é completo sem Deus. E Deus não é completo sem você. Amém. Bom, é isso aí. Deus precisa de nós e nós muito mais dele. Amém? Amém. Irmã Jéssica. Se somos sócios de Deus, então façamos com Ele o grande negócio. Em sociedade com Deus, um bom negócio. Mais alguém aí, Maldean? Irmão Deodete, irmão Caleb, irmã. Vou falar 2. Às vezes não se mente com a língua, mas se mente com a vida. E um que eu achei importante, que às vezes a gente nunca pensa assim, dessa maneira. As denominações podem até te consertar, te moralizar, mas nunca irá te salvar. Verdade, isso aí eu lembrei agora, né? As denominações, ela tira a pessoa que é alcoólica, alcoólatra, faz ela se tornar uma boa pessoa, o usuário de droga se torna uma boa pessoa, mas salvação é outra coisa. Amém? Amém. O pastor Samuel, ele disse, vale a pena ser sócio de Deus. Ele nunca nos traz prejuízos. Pelo contrário, nos dá muito mais lucros do que merecemos. Aí o pastor Jetson, no final, disse, somos sócios de Deus, confiamos totalmente nele. Mas será que ele, como meu sócio, pode confiar em mim? Fica a reflexão, né, irmão Dean? Porque uma sociedade precisa ter confiança dos dois lados. Será que Deus pode confiar em nós? Verdade, né? Deus, ele confiou em Jó, né? E ele sabia que Jó não ia pecar, não ia negar ele. Mas, e nós, né? Se você tem companheirismo com a igreja, você é sócio de Deus. Amém, verdade, né? Eu lembrei, o pastor falou, né? Igreja, vou citando a parte da mensagem, ele falou com o irmão Brana, você não é sócio de uma igreja, você tem companheirismo com Deus e você é sócio de Deus. Tem mais alguém aqui do lado dos rapazes, dos irmãos? O irmão... O maior cantor chama-se Senhor Jesus Cristo. Ele canta através de seus filhos, ele prega através de sua igreja. Amém, isso aí, verdade mesmo, né? É isso que nós começamos a falar no começo, irmão Elias, e depois a gente comentou, né? Os únicos olhos que ele tem aqui na face da terra é o seu, a sua voz é dele, tudo é dele. As coisas mais essenciais são as coisas simples. Amém. Deus trabalha em simplicidade. E muitas vezes as pequenas coisas, as coisas simples, são as coisas essenciais. Não, Deodete, tem um aqui. A viúva de Sarepta de Sidom confiou que era Deus em Elias. Era Deus falando com ela. Por isso ela confiou. Amém. Ela confiou. Vale a pena ser sócio de Jesus. Amém. Vale a pena mesmo. Verdade. O pastor falou 3 características dele. Vocês lembram? Alguém consegue lembrar essas 3 características? Talvez alguém consegue. A rosca certa para o parafuso certo. Tudo que o sócio espera do outro é lucro, do lado carnal. Deus é simples e ama a simplicidade. Amém. Combina com o destaque da irmã Ana Lídia, né? Simplicidade de Deus. Mas, Maldean, as 3 características, irmã Luísa. As 3 características
não mentir, não se arrepender do combinado, né? Cumprir o que prometeu. Amém. Verdade, isso aí, as 3 características. Ele não mente, ele não é homem para se arrepender. E esqueci a outra agora. Hã? Ah, tá, verdade. Ele cumpre o que prometeu. Que prometeu. Agora saiu, né? Bom, ficou mais algum destaque? Irmã Maíra? Não é você que fala amém a palavra. É Deus que fala através de sua boca, confirmando sua palavra. Amém, verdade. Graças a Deus, né? Moisés? A irmã Aldeni. Eu preciso renascer. Então, a minha natureza tem que morrer para que a natureza de Cristo venha habitar em mim. Vou falar outro. O casamento que procede bem até o fim é aquele que o marido é sócio da mulher e vice-versa. Amém. Tenha algum aqui? Tem vários, né? O Mondesete falou um dos destaques, né? O Mondesete falou. Mas eu estava pensando sobre o Jim mais o João, né? O João é o rico, né? O João trocou a sociedade que ele tinha com Jesus para ser sócio do mundo, de bancos, de ferrovias, de ações, né? E aí deixa a reflexão, né? Não temos que tomar cuidado para nós não querer trocar a sociedade que nós temos, né? Que pelo algo maior, né? Mais belo, porque a sociedade do mundo é beleza, passageiro. E João fez isso. Mas o Jim não, o Jim continuou sendo sócio de Jesus. Aí me lembrei de um programa de rádio que nós ouvimos na reunião interna lá no encontro de Formoso. O pastor Joaquim falando sobre trocas. Que programa abençoado. Pessoa troca de carro. Troquei de carro. Troquei. Trocou o Fusquinha pela Hilux, morreu. É perigoso. Às vezes o Fusquinha está indo para a igreja, trocou de Hilux, aí não vai para a igreja mais. Mas o pastor Joaquim não falou isso, né? Eu estou aplicando. Mas ele falou sobre trocas, muitas trocas que não compensa. Às vezes, se não tivesse feito, seria melhor para a gente. Então, o João trocou, né? Sociedade, deixou de Jesus para fazer com a do mundo. Nós temos que tomar cuidado, né? Para nós não desfazer nossa sociedade com Jesus. Se fazermos, nós estamos perdidos, igual o mundo. Ontem eu cheguei em casa, fiquei pensando, falei para minha esposa, que tanto de gente aí, né? Não estou falando mal, né? Mas testemunho, né? De vocês, da igreja, do povo de Deus. Tanta gente entrando aí, pessoas e muitos evangélicos. Falei até para o irmão Denis. Muitas pessoas entraram aqui ontem são evangélicas. Mas que diferença. Aí eu falei para ela, aceitar a mensagem, aceitar a Bíblia na sua vida, na nossa vida, só eleito. Pregação, o pastor X começou a tocar aí. A pessoa pensa assim, esse pastor está é doido. O profeta pegou a mensagem estranho. É loucura. É verdade. Então, irmãos, nessa hora é a hora que você vê a diferença. Você pensa, eu não dou conta não, não sou nada, não vou para o céu não vou para o arrebatamento não é assim não. Um culto como esse aí, ó, igual ontem, né? Você vê a diferença. Para aí. Vai ler agora aí, sal da terra, né? Vai ler agora, né? O sal. Mateus, vai falar de sal, né? O sal.
Então, nós somos o sal. Então, deixa eu passar para vocês, né? É isso aí, vamos continuar com a nossa sociedade com Jesus. Amém. Bom, Elias, e muitas vezes as trocas que nós fazemos, muitas vezes é pela influência da aparência. Trocamos, às vezes, a coisa correta pelo que é mais bonito. Mas, irmão Aldean, vamos começar a trabalhar com o tema? Vamos ler a Escritura? Vamos. São Mateus, capítulo 5, lá no versículo 13. São Mateus 5, verso 13. Só lembrando de mais um destaque, o pastor também falou, né? Você tem a outra parte do contrato, e essa parte do contrato é o Espírito Santo em você. E o Espírito Santo em você vai fazer você refletir isso. Vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que veja as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Amém. Amém. Muitas vezes nós nos acostumamos quando nós ouvimos que nós somos influentes. Onde quer que sejamos, no meio do mundo, nós exercemos influência. E por acostumar a ouvir isso, nós acabamos esquecendo um pouco, né? Então é sempre bom relembrar a responsabilidade que nós temos. Porque o ser humano hoje, ele basicamente ele é movido à influência. É bastante comum aquela frase, né? No mundo hoje, ou você influencia, ou você é influenciado. Tomando um exemplo natural, irmão Aldean, se uma criança nasce lá no Nordeste, então ela vai ouvir provavelmente a sociedade lá falar o T puxado, né? Tia, prato. Então ela vai acabar falando daquele jeito, porque ela está influenciada pelo local. Então hoje, em tudo na nossa vida, o que mais nos influencia? Falando de modo geral, nós temos diversas mídias sociais que influenciam as pessoas, influenciam no modo de se vestir, influenciam basicamente a moda. Então são tantas coisas, às vezes uma personalidade, e trazendo mais para nós aqui, uma simples amizade influencia muito o comportamento. Quando você anda com uma pessoa, você começa sem você perceber, automaticamente, com o tempo você vai passar a pegar os hábitos daquela pessoa. E isso muitas vezes é o contexto do que nós queremos falar aqui hoje sobre influência. Bom, Neville, enquanto eles pensam aí com respeito ao que mais nos influencia hoje, eu vou ler essa mensagem aqui, parágrafo 58 da mensagem de influência. Isto é exatamente o que Uzia fez um bom homem. Você diz, bem, aquela pessoa foi Uzias era uma pessoa boa também, boa pessoa, um homem abençoado por Deus, mas não importa o que ele foi, ele deve sempre permanecer em seu lugar, porque Deus lhe deu uma oportunidade para influenciar outros, sendo um rei correto, não um sacerdote. E a palavra lhe proíbe
lhe proibia de fazer isto, e entrou e ia oferecer. E quando ele foi chamado, a palavra foi dada a ele, que ele não competia fazer aquilo, que Deus o tinha abençoado em seus negócios, fosse ele o que fosse, mas tentasse tomar o lugar deste sacerdote, ele estava fora da palavra, bem, ele estava indo fazer aquilo de todos os modos, não importava o que alguém dizia. Amém. Então, irmão Brana prega essa mensagem, influência. Então, ele fala muito com respeito àquele pecado de Uzias, porque ele simplesmente era um rei, e Deus colocou ele naquele lugar. Ele não tinha que tentar tomar o lugar do outro. E também Isaías estava sendo muito influenciado pelo rei, a ponto de que Deus só pode usar ele depois que Uzias partiu. E nós vamos perceber que muitos gostos, muitas tendências, igual o Elias estava falando, trocas, escolhas que nós fazemos, talvez nem seja por iniciativa própria, mas talvez seja uma escolha influenciável. Nós estamos espelhando escolhas de outras pessoas. Então, eu vejo o irmão com tal roupa, aí já penso, vou comprar uma igual. E ao decorrer da vida, né, vamos trabalhando sempre sobre influência. Agora, irmão Adailton, prepara aí aquele slide e pode colocar no jeito aí, para mim citar um exemplo. Alguém sabe o que é isso? Quem tem alguma ideia? Que objeto seja esse? Chinelo de couro, de corda? Isso, acreditem, é um sapato. O sapato ele foi originalmente criado, quem teve essa ideia, ele teve uma ideia para proteger os pés, simplesmente para isso. Pode passar aí, irmão Adair. Aí com o tempo foi passando, já começou a ficar, já teve um pouquinho de estilo aí, teve uma melhora. As irmãs, quem teria coragem de vir para a igreja com um sapato desse? Já pensou? Coloca o próximo aí, irmão Adair. Isso aí já é masculino. Moldean tem um sapato, não é tão fino daquele jeito, né, Moldean? Mas passa perto. É sapato. Então, a ideia principal era a criação de sapato para proteção dos pés. Mas teve alguém lá que pensou, não, vou fazer diferente, vou colocar uma moda aqui no meio, tive certa ideia e lançou uma moda. E pode colocar, vai evoluindo, até chegar no salto, até chegar nos sapatos, não só o salto alto, mas diversos sapatos que é lançado, é consumido mais pela moda do que pelo gosto em si. Então, muitas vezes o diabo perverte. Ele entrou na coisa, uma coisa que era simplesmente para a proteção dos pés, sem vaidade alguma, e ele aplicou essa vaidade. Agora, coloca no próximo. Eu coloquei outro exemplo também. Quem já teve um desses? Os mais antigos aí. Esse, acreditem, é o primeiro celular. Pode colocar no próximo aí. Objetivo, agora esse é mais popular. Esse eu lembro. Muita gente que eu acho que já teve um desses. Muito caro na época. Mas esse celular basicamente não tinha rede social. Esse celular não possuía conexão com a internet. A única coisa que ele fazia era ligação. Ligar e receber chamada. Vocês lembram? Podia ir para a roça, podia ir para onde for, ele não perdia rede. Celular muito bom por sinal. Mas
nós vamos voltar ao tema, né? A perversão de Satanás. O que um celular virou hoje? Hoje, um celular tem conexão à internet, ele é muito mais do que isso, né? Tem várias funções, várias coisas, totalmente influência. Então, às vezes o jovem trabalha tanto, luta para comprar aquele celular, porque aquele celular está na moda, é o celular top de linha. E isso não é só aplicado a sapatos, a celulares, nós vamos aplicar isso a tudo na nossa vida, à nossa volta, e vamos aplicar isso também para o lado espiritual. Mas, antes de nós decorrermos com o tema, nós temos 2 hinos. A Ana Luísa, está pronta? Cadê ela? Tem um hino também com o irmão Robson Romário. Pode cantar, irmão Robson? Irmão Maíla, desculpa. Mas enquanto eles se preparam aí, irmão Aldeão pode ler o próximo parágrafo aí? Amém. Parágrafo 83, vai combinar com o que nós acabamos de falar aqui. Mas no princípio não foi assim. Parágrafo 83. Não deixe o bispo te influenciar. Deixe Cristo te influenciar. Estou contente por Deus ter me influenciado antes que a igreja o fizesse. Eu teria sido um infiel. Então, deixa eu ver o vocês viram aí o irmão Nevílio mostrando? Uma simples ideia que o homem criou para que pudesse proteger os pés. Aí você vê a perversão aonde Satanás toma hoje e leva a um nível tão alto a ponto de fazer com que almas irem para o inferno por causa de um salto alto daquilo. Então você vê, uma coisa, Deus deu a sabedoria para o homem, mas o inimigo perverte e causa influência em todo mundo. Nome do hino: Aquele que ama depressa perdoa. Aquele que ama depressa perdoa, com grande humildade a quem lhe magoa. Palavras eternas sempre orando diz: o lar de quem ama é o recanto feliz. Aquele que ama intriga não faz, pois é mensageiro de vida e paz. O amor é a força que eu quero pra mim. O lar de quem ama é o perfeito jardim. Aquele que ama ajuda a igreja, levando a mensagem onde quer que seja. E mesmo na morte quem ama é fiel, e o lar de quem ama é o pedaço do céu. Aquele que ama intriga não faz, pois é mensageiro de
Amém. Deus continue abençoando, irmão Robson, Maíla. Mas, irmãos, com essa questão de influência é uma coisa muito terrível nos dias em que nós estamos vivendo. Eu acredito que todos aqui já tiveram experiência de ser influenciado por alguém, porque, na verdade, se a gente não tiver, na verdade, todo o sentido da vida, a gente é influenciado. Ou você é influenciado para fazer uma coisa certa, correta, ou você é influenciado para fazer uma coisa errada, principalmente nas coisas materiais, dia a dia da vida. Às vezes no serviço, seja onde for, na faculdade, lá você vê um colega, alguém que fala, não mostra alguma coisa, e você olha, esse trem é bom. E aí aquilo vem na sua mente. A gente é tentado a fazer isso, não é, irmão Neville? Então, é uma das coisas que a gente tem que vigiar muito com respeito a isto, com essas influências. Agora, quando se fala da influência espiritual, é uma influência causada pelo próprio Espírito Santo, só que há uma tempestade de demônio para combater essa influência. Um exemplo, às vezes a gente ouve aqui uma pregação, um hino, qualquer coisa que acontece aqui, aquilo para entrar na nossa mente é difícil. Mas quando a gente ouve uma coisa lá fora, aquilo entra rapidinho. Você está sendo recebendo de lá. Nossa natureza, a nossa mente é um campo de batalha. Então, as coisas de lá são mais fáceis para entrar. As influências de lá são mais fáceis para vir para a gente. E até mesmo no modo de falar, igual o irmão Neville falou, o sotaque, a forma de falar. Às vezes você está no meio das pessoas, você vê as pessoas falar certas coisas, e daí a pouco, se você não vigiar, não tiver cuidado, daí a pouco você está querendo falar aquilo. Não é verdade? Todo mundo aqui é humano. Eu sei que todos já passaram por isso, que eu mesmo já passei. Eu vigio muito isso com essa questão. De repente você está querendo agir daquela forma, e você assusta. Opa, para aí, não é assim não, né? Então, o Espírito Santo nos mostra. Amém. Irmãos, se alguém tiver alguma participação, quiser participar, comentar sobre o tema, basta levantar a mão, nós vamos aí. Mas, igual o Maldema falou, quem não fala gírias, basta andar com quem fala, que você vai se pegar falando gírias, você vai se pegar xingando, determinadas ações, basta você andar com aquela pessoa que pratica isso, que sem perceber, você vai estar fazendo as mesmas coisas. É por isso que o profeta falou, né, irmão Brana, que diga com quem tu andas, que eu digo com quem tu és, né? Isso. Então, isso é perfeito. O tipo de amizade que nós temos, aquela pessoa de lá, não precisa preocupar não, que você já sabe o que vai dar. Aí você fala, mas eu não gostava de fazer isso. Mas aí vai ver, né? Começou a gostar desde que começou a andar com aquela pessoa. Eu não ouvia certas coisas, começou a ouvir desde que começou a andar com aquela pessoa. Então nós temos ensinamento para isso, tem a mensagem, a influência de um homem sobre o outro, creio que o grupo do Adailton já trabalhou ela aqui. Mas nós temos grandes ensinamentos quanto a isso, e nós precisamos ter cuidado, né, irmão? Por isso, irmão Neville, é que a Bíblia ela é perfeita, tem escritura para tudo. Então, eu não sei onde está escrito, mas eu acredito que seja provérbio, onde fala que pássaro da mesma plumagem voa junto. Então está aí as coisas. Por isso que, se for da mesma plumagem, vão causar influências corretas. Se for cristão com cristão, vai causar uma influência de ambos lados da forma correta. O pastor na escola dominical, se não estou enganado, ele falou que às vezes um pai fumante não quer não quer ensinar o filho a fumar, mas só de o filho ver ele fumar, o filho pode crescer com aquela influência na cabeça, né? Por conta de ver o pai fumando, pensar, meu pai fuma, é bonito, eu vou fazer. Por conta da influência também. Muito bem. O irmão citou aves da mesma plumagem, foi o irmão Brana, né? Que falou? Né? Mas o que eu ia falar não era isso. Quando você vai para o exterior, por exemplo, às vezes tem pessoa que tem quarta série, quinta série, o Brasil está ruim para serviço, ou para o exterior.
chega lá, ele aprende a falar a língua de lá, o idioma de lá. Se ele não aprender, porque ele é surdo. Ele aprende. Dependendo do tempo que ele tiver lá, tem pessoas que têm 20 anos lá, pronto, fala. Por quê? Porque ele vive naquele meio. Chega aqui no Brasil, ele tem 4ª, tem 5ª série. E a questão de vícios de linguagem, o irmão Neville acabou de falar, gírias, né? A questão de gírias você tem que policiar mesmo, porque às vezes você está no colégio, você está na faculdade, você está no ambiente de trabalho, né? Às vezes trabalha só homens, tem um certo tipo de gírias, às vezes trabalha só mulheres, tem outro tipo. Então você tem que se policiar o tempo inteiro, você sabe que é assim, né? E às vezes é automático, por isso que é mais difícil a questão da linguagem, mas temos que policiar. O irmão Brana conta a história, o irmão Dalbiran falou ali, eu lembrei do pai que era bêbado, cachaceiro, né? E o menino ficava prestando atenção nele, o filho. Então um dia ele saiu cambaleando e o menino saiu cambaleando atrás, né? O bebê ia para cá e o menino ia, acompanhava ele. Aí o bebê para cá e o menino acompanhava ele. Então, o irmão Brana falando sobre influência. Foi na mensagem de influência que ele falou isso? O irmão Brana falando sobre influência. Depois a gente pode trazer a referência da mensagem. Então, é isso. Outra coisa que eu queria falar para vocês é o seguinte: vocês não tem que ficar aqui perguntando se alguém tem uma participação. Vocês têm o grupo de vocês e o irmão Adaildo tem o dele, certo? Vocês estão aqui liderando. Se vocês levar o microfone na irmã Ju e ela não tiver nada para falar, não tem companheirismo, né? Escola dominical foi mais cedo, o culto é mais tarde. Então nós não vai ficar aqui pregando, palestrando. Estamos entendendo? Entendeu, irmã Ju? Entendeu? Entendeu, os irmãos, os rapazes? Eles somente sugerem o tema aqui. E vocês, com a experiência de Bíblia, mensagem, destaque, agenda cheia, a Bíblia que vocês leu em casa durante a semana, mensagem que leu em casa durante a semana, pega aqui junto com eles e participa. Opa, pensei isso. Opa, eu tenho um hino aqui que dá para cantar que acerta com esse tema aí, né? Pode ser na hora, o companheirismo é para isso mesmo. Calouros, é quem já canta. Então, participem do companheirismo. Amém. Deus abençoe, irmão Elias. Continue te abençoando. Bom, queria fazer uma dinâmica aqui. Vou precisar de 3 rapazes e 3 moças aqui à frente. Nós vamos falar só para compreendermos o tema. Eu vou chamar então, aqui o irmão Dalbiran, o irmão Isaías e o irmão Wesley. E as 3 moças, vou precisar chamar também? Então vem, mãe Juliana, mãe Jéssica e a irmã Eleonai. Pode vir. Vocês podem vir para cá? Ficar desse lado aqui? Isso. Aí vocês fazem uma fila. Não, de lado assim mesmo. Os irmãos da mesma maneira, assim, ó, igual elas estão. O irmão Wesley vai ficar do lado do irmão Dalbiran, o irmão Isaías vai ficar do lado do irmão Wesley. Certo? Nós estamos falando sobre influência e nós vamos fazer agora um pequeno teste. Vocês vão fazer tudo o que eu disser. Tudo bem? Vocês vão me acompanhar aqui, vocês vão me olhar. Vamos falar para comprovar como que, tanto que nós somos influenciáveis. Prestem bem atenção. Façam o que eu falo. Ok? Então, vamos supor, imaginar, vocês imaginam aí, que vocês estão, no caso, em um ambiente muito frio. E qual a primeira coisa que uma pessoa que está com frio faz? Começa a esfregar as mãos, isso, cruzar os braços. Agora eu quero que vocês esfreguem as mãos, se aquecendo aí. Pode esfregar. Agora vocês podem colocar um pouquinho mais para baixo. Quase quente, quase esquentando. Agora vocês colocam a mão na bochecha. Eu falei na bochecha. Vocês colocaram no pescoço. Tudo bem. Podem sentar. Mas eu falei,
façam o que eu digo e não o que eu faço. Muitas vezes as pessoas querem, muitas vezes o pai quer influenciar o filho pelo que ele fala, mas a ação dele é totalmente o contrário. Muitas pessoas são assim. Então, as ações, elas influenciam muito mais do que as palavras. A questão que nós vimos aqui, o pastor ele tem que viver a mensagem que ele prega. Nós temos que viver a mensagem que nós ouvimos. Não adianta nós dizermos que somos crentes, somos cristãos, falarmos, pregarmos para as pessoas e não ter um testemunho condizente a isso. As palavras em si, elas não têm um poder tão grande assim. A vida vivida, as ações que nós tomamos, que vale muito mais a pena, influencia muito mais. As pessoas não estão olhando muito assim para o que você fala, elas estão olhando muito mais para o que você faz, para as suas ações, para o que você age, da forma que você age. Uma vez o pastor Jedson falou assim que as pessoas já estão cansadas só de escutar as palavras, elas querem atitudes, vida vivida. Verdade. Nós de falar, às vezes até cansa. O pessoal até acostuma, pastor, estou ouvindo tanto isso, mas na hora de agir, Maldeano, é difícil, né? Foi o destaque da irmã Eurilene lá, né? Às vezes a pessoa não mente com a língua, mas mente com a vida, porque às vezes a pessoa não tem um testemunho correto à altura daquilo que ela fala. Aí o profeta vem e nos fala, né? Para nós, para a igreja todas, todo mundo, que é muito melhor nós vivermos um sermão do que pregar um sermão. Então, é muito melhor nós causar uma influência correta com os nossos próprios atos, com as nossas obras, nossas vidas, do que às vezes a gente ficar tentando falar e explicar e mostrar coisas que não é. Você sabe a maneira de você não ser influenciado? É você se influenciar. Você influencia o seu colega de faculdade em vez de te influenciar. Experiência própria, não sou de me vangloriar. Mas todo mundo aqui sabe que eu vendo salgado, suco, cremosinho, din-din. E eu, graças a Deus, não deixo ser influenciado. Graças a Deus, obrigado, Jesus. Não deixo. Não tenho um linguajar do mundo, aonde eu passo. Ao contrário, eu influencio as pessoas. A ponto de o lugar que eu chego, o que eu falo, quando eu chego, eles falam no meu lugar. Por exemplo, eu entro nas empresas onde eu vendo e digo, ainda tem. Aí eu falo, quantos você quer? Quantos? Tem cachorro quente ou quantos você quer? Aí lancha e eu falo assim, e me pergunta, quanto que deu? Aí eu somo, aí falo, deu apenas R$10. R$5 apenas. Então, eles me chamam de apenas, porque eu falo apenas. E eu chego no Superior da Economia, eu vendo lá, quando eu entro eles ficam, quantos? Quantos? Ainda tem, apenas quantos? Então, assim, é melhor, eu acho para mim, no meu ponto de ver, eu acho melhor eles falar assim comigo do que eu chegar, e aí, cara? E aí, bicho? Não é melhor? Então, a maneira de você não ser influenciado é influenciando. Mas como? É escola dominical, é culto de oração, é mensagem. Então, é difícil, eu já fui jovem, quer dizer, mais novo, né? Não sou velho ainda não. 41, estou com 41 anos e estou novo ainda. Mas eu sei, passei pela juventude, já passei pela idade de vocês. É difícil mesmo, o mundo tem muitas coisas para influenciar. Dou graças a Deus que no meu tempo não tinha esses negócios aí, né? Não vou falar o nome não. Mas é assim, né? Se fortalece, se enche do Espírito Santo, ouve as correções do nosso pastor,
Dar a vida por vocês. Eu estava pensando esse dia para trás. Nós somos igual um time de futebol. O time de futebol, ele vai para o treino. Treino de segunda a sábado para jogar domingo. E no treino tudo ok. Aí, mas está maravilha no treino. E no treino sai tudo ok. Eles mandam bater pênalti e faz gol. E o goleiro pega a bola e todo mundo joga bem. Mas na hora do jogo, na hora de ganhar o campeonato, toma de goleada. Na igreja é bom demais. O outro também treinou. Na hora de treinar, o outro também jogou. E o outro treina mais que nós. 24 horas aí treinando, é o nosso inimigo. Mas na hora do vamos ver mesmo, lá fora, a gente toma rasteira, leva gol. Não é brincadeira não. Esses dias para trás, agora, só mais essa, tá? Só mais essa. Eu estava no dia de sábado, fui no Atacadão, comprar um leite condensado. E aí cheguei, eram umas 2h30 da tarde, não tinha nem almoçado. Cheguei lá no caixa, tinha um carrinho na minha frente e tinha outro rapaz passando as suas compras. E o rapaz caiu de passar a compra, o rapaz do carrinho da frente estava pegando mercadoria ainda, só estava só o carrinho na minha frente. E eu com fome, cansado na cabeça e aquela correria que tem coisa para fazer demais e tem que vir para a igreja, já pensando no culto, né? Correndo que tem que ir para o culto. E comigo assim, não sei com vocês. E aí eu falei para o rapaz do caixa, rapaz, esse carrinho está aqui, o rapaz saiu, eu posso passar na frente dele? Não está aqui? Ele empurrou o carrinho do rapaz e aí começou a passar minhas compras. Quando começou a passar um terceiro item, o rapaz chega. Aí ele, é por isso que o Brasil está assim. Você vira as costas, um passa na sua frente. Você vira as costas, outro entra na sua vaga. Eu caladinho. Aí perguntou, você é evangélico? Eu, não sou evangélico não, sou cristão. E você acha que cristão deve cortar fila? Você acha certo cristão cortar fila? Eu falei, rapaz, você me perdoa, o carrinho estava aqui, você não estava aqui. Eu estava na fila sim, meu carrinho estava aqui. Você me perdoa, rapaz, o carrinho estava aqui, você não estava. O rapaz que me chamou para passar, eu não ia passar na sua frente. O rapaz do caixa me chamou, moço. Mas errado, você como cristão devia dar exemplo. Verdade. Aí passou a compra, eu pedi perdão para ele, e ele, aí bravo, eu me perdoa, rapaz, me perdoa. Verdade, né? Na hora do teste, aqui na igreja tudo bem, mas na hora do teste, aí acabou de fazer as compras, eu falei, rapaz, você me perdoa. Aí ele ficou balançando a cabeça, ficou bravo, pelo menos eu pedi perdão para ele. Mas é assim, temos que tomar cuidado para não ser influenciado. Então vamos no teste, na hora do jogo, lá, né, nós temos que fazer como faz aqui no treino. Amém. Moisés falando sobre vendas, eu lembrei de uma experiência própria, não sei se o pastor Jedson vai lembrar. Mas, como todos sabem, quando eu era criança, eu mais meu irmão, nós também vendíamos cocada na rua. E meu irmão sempre foi mais esperto, ele falou assim, Neville, é o seguinte, você vai oferecer da seguinte forma, você vai falar, olha, compra a cocada, gostosa, da boa, R$1. Aí eu gravei aquilo na cabeça, em todo lugar eu falava isso, passava. Cocada, gostosa, dá bom R$1. Cocada, gostosa. Passei o dia todo falando isso. Aí eu cheguei na igreja, sentei ali, meio com sono. E aí as crianças passavam para dar Deus abençoe aqui para o pastor. Aí eu passei aqui, tão influenciado, cheguei no pastor. Pastor, cocada, gostosa. Mas é o poder que a influência tá, né? Às vezes você fica... Tanto isso na cabeça. Mas, Maldean, mais alguma coisa aí? Vamos ler aqui um parágrafo da mensagem. A influência de um homem sobre o outro. Parágrafo 62. Tantos hoje, toma-se uma família de pessoa que começa a ir à igreja. E Deus cura a pequena família,
Ele os abençoa e lhe dá o Espírito Santo em suas vidas. As criancinhas oram em volta da mesa, eles oram antes de irem para a cama. A mãe e o pai unem as suas mãos e oram. E enquanto eles continuarem assim, eles permanecerão uma família. Porém, deixe que eles consigam, antes de mais nada, eles não tinham nada, um velho carro caindo aos pedaços, talvez andando por aí nele, ou talvez andando a pé. Finalmente eles compram um bom carro, uma casa, um bom carro e uma casa melhor. E antes de mais nada, então querem se aproximar do que o mundo chama de uma classe melhor para com a qual se relacionar. E ele se muda para uma vizinhança diferente, e ali eles descobrem que eles se tornam influenciados pela influência errada. Você sempre deve permanecer onde está o reino de Deus e onde a glória de Deus está se derramando. Permaneça onde você possa ser espiritualmente alimentado dia e noite. Então, antes de mais nada, as separações entram no lar e o mundanismo, e eles ficam exaustos. E Uzias fez isso. Ele se exaltou muito e orgulhou-se. Veja. Então, Mombrana falando com respeito a influências, isso é muito sério. Às vezes a pessoa tem esse nível tão simples, mas às vezes as coisas materiais desta vida começam a nos afastar da simplicidade. Aí é onde a coisa começa a ficar mais complicado para a nossa vida aqui com Deus. Amém. Mas nós estávamos falando lá no início do companheirismo, Maldean, sobre o que nos influencia. Nos influencia não, porque nós somos cristãos. Mas o que influencia o mundo hoje em dia? São as mídias sociais, as redes sociais, as tendências, a moda. Mas agora eu queria que Elias Medeiros fala um pouquinho sobre o que influencia nós cristãos. O que influencia nós nesse mundo é as más companhias. As más companhias, você anda junto com pessoas erradas, você vai fazer o jeito que ele fazer. Você viu uma pessoa fumando, você vai ter influência de fazer aquela mesma coisa. Você tem que vigiar para Deus proteger você, para não fazer as coisas erradas que o mundo faz, você permanecer na palavra. Amém. Mas, Moisés, quem deve ser a influência para nós cristãos? Nós temos que nos esperar em quem? Eu creio que o Espírito Santo, se tivermos o Espírito Santo em nós, seremos influenciados por Ele, pelas suas atitudes. Nós obedecer a palavra que sai desse púlpito aí, nas escolas dominical, guardar aquilo que nós ouvimos, aquilo que nós aprendemos, colocar em prática tudo que nós estamos ouvindo, né? Isso faz o bem da nossa alma. Nós temos que preservar. Amém. Deixa eu complementar. Fui muito vago. Eu acho que encontrei um destaque aqui do dia 13/5 deste ano. Pastor Jetson, foi num domingo à noite. Ele diz: temos que deixar o Espírito Santo nos posicionar, sem se importar com o que iremos sofrer por tal. Como eu disse, temos que deixar o Espírito Santo ser a nossa influência, deixar ele nos influenciar em diversos aspectos de nossas vidas. Por exemplo, dentro de uma faculdade, você pode sofrer digamos assim, uma tentação a ser influenciado para algo ruim, para fazer algo ruim. Mas se você tiver o Espírito Santo
dentro de você para lhe influenciar, para te fazer posicionar no correto contra aquilo, você não vai ceder aquilo, você não vai ser influenciado por aquela coisa errada que está tentando te trazer para ele. Mais ou menos isso. Amém. Irmão Elias Medeiros? Estava lembrando aqui também que você... Agora esqueci. Mas tudo que você vai fazer, tem alguém te observando nesse mundo. Que você deve fazer as coisas certas, porque o mundo está te observando. Você é um cristão, você deve fazer as coisas certas para que o mundo não te julgue para contra o mal. Que você é um espelho nesse mundo, é uma luz andando neste mundo. Se o mundo vê, uma pessoa vê você na igreja, aí vê você lá no mundo fazer coisa errada, ele vai tropeçar em você. Mas aquele irmão não é crente, ele está fazendo coisa errada, isso não está certo não. Tem que fazer coisa certa. Por isso que muitas vezes... Irmão Deville, o irmão Wellington Guerra lá. O Wellington Guerra? Pois eu vou completar meu raciocínio. Eu me recordo de Elias e Eliseu, né? Quando Elias foi se despedir, né? Eliseu, parece que, se não me engano, foi naquela hora que falou sobre o espírito dobrado, né? Aí Elias falou que dura coisa ele tinha pedido. Se eu estiver errado, depois vocês me falam. Me corrige. E ali, porque Elias sabia o preço que seria por aquela pressão, por aquele pedido do Espírito dobrado, né? Mas Eliseu também sabia, né? Porque na hora da morte ele já viu o céu, né? Então ele sabia que tinha um preço a pagar sobre aquele pedido que ele fez, né? Para Deus, um espírito dobrado. Então, assim é a nossa vida. É a nossa influência, porque nós sabemos o que temos no final do caminho, né? Amém. Para o irmão Arley lá. A amizade e o tempo que você fica junto com a pessoa, isso é muito perigoso. Assim, eu já tive um gerente e a gente ficava muito junto, viajava junto e esse tipo de coisa às vezes influencia a gente. Nós foi fazer uma viagem, vou contar aqui uma coisa aqui que não sei nem se a minha família sabe. Nós viajamos, foi fazer uma cobrança, nós tivemos que posar, estava muito quente, ele bebia muita cerveja. E aí ele falou, bora ali comigo para comer um lanche. Vai embora. E eu sempre, nunca bebi, mas influência. E às vezes a influência, a vergonha, você fica com vergonha e você acaba fazendo coisa errada. Então por isso que companhia é muito sério. E aí ele falou, não, vamos tomar uma cerveja? Não, não tomo. Não, vamos tomar uma cerveja? Não, não tomo. E vai. Aí o cara chegou com um tipo de cerveja diferente. Não, vamos tomar só um copo. Eu tomei. Para não ficar com vergonha, eu tomei. Mas assim, falando sobre influência, pessoas um fator muito perigoso na sua vida se tem um tipo de pessoa, com o tipo de pessoas que você anda. Agora, eu acho que a influência maior que hoje a população, nós seres humanos sofrem, principalmente quem não está velado, debaixo do sangue, é televisão e esse sistema hoje. Tudo que se vê, se grava. Então, tem que ter muita... Por isso que o profeta falou, né? Sobre televisão, computador, informática, isso aí é do diabo mesmo, isso não tem jeito não. Amém. Irmã Nandeara, lá, irmão Aldean. Tá pedindo para participar. Tá meio ruim para falar, mas eu acho que dá para entender. Igual o irmão Aldean falou sobre influência. A gente sempre pega o que é errado, né? Não só a influência para o lado espiritual, mas vocês já perceberam tanto que é difícil você ser influenciado, mesmo que seja para o lado carnal, por uma coisa boa? Exemplo, eu sou filha do Marício, irmã da Natália, sobrinha da Maria do Carmo,
da Miriam, e eu ainda falo 10. Eu não falo correto. O tanto é uma influência boa. Eles falam super correto. Eu já não falo. Eu fico com vergonha, porque toda vez que eu vou falar, eles ficam me corrigindo. Eu cansei. Meu pai sempre fala, não é 10, é 10. Não adianta. É uma coisa boa para a gente ser influenciado. Muita gente tem uma alimentação saudável, não bebe refrigerante. Às vezes a gente não é influenciado por aquilo. E a influência ruim sempre puxa mais a gente, né? É verdade. Sempre mais fácil, né, Modena? Tem mais alguém que deseja falar? Vamos começar por aqui. Aquela questão que o Elias Medeiros falou de o mundo está de olho em você. Eu lembro de uma experiência que o pastor Jedson contou sobre algo que aconteceu com ele na rua uma vez, e ele depois, a consciência dele pesou pela atitude que ele teve. Não sei se vocês lembram, que ele levou uma queda, parece, e maltratou a senhora que sorriu dele, né? E depois ele chegou aqui e disse, e agora? Se aquela senhora vem na igreja e me vê, o pastor é aquele que... Aí isso aí pega para a gente. É igual o Elias Medeiros falou, onde você vai tem alguém te olhando. É igual para a gente que canta. Eu tenho aprendido muito, aquele destaque do pastor Silvio foi muito para mim. Fazer bem feito, dar o melhor. Hoje nós estamos na internet, todo mundo, o mundo inteiro está assistindo a gente. Aí a gente pensa, e o seu testemunho, de repente uma pessoa assiste lá e vem visitar a gente. Não, eu vou lá para ver. E será que eu que vou subir ali para cantar? Não fui uma pessoa que alguém viu fazendo algo errado lá fora. Isso fica muito pesado para nós. Assim, questão da internet, mas a gente tem que pensar mais que para Deus nada é escondido, né? Mas assim, aqui na terra, a nossa vida é gelo fino, a gente tem que ter muito cuidado. A gente ouve o pastor falar constantemente a respeito da responsabilidade com aquilo que a gente recebe aqui. E a gente recebe o ensinamento correto para todos os sentidos das nossas vidas. Não falta nada. Para mim, pelo menos, não falta. Eu não tenho interrogação, não tenho reticências, lacunas vazias. Não tenho. Em todos os sentidos da minha vida, eu recebo ensinamento na Bíblia, na mensagem e nesse púlpito aqui. Tudo, mas é tudo, não falta nada. Aí, na escola do dia 13 de maio deste ano, eu ouvi o pastor dizendo para mim assim, depois de uma pregação, a próxima coisa é enfrentar Satanás. Aí nós, no companheirismo, falando sobre influência, né? A influência de uma pessoa sobre a outra. Eu gosto muito de companheirismo cristão, em torno da palavra, da vida vivida, que é o que a gente recebe aqui. A vida da gente é como nós ouvimos no culto de sexta-feira. Creio que foi na sexta que o pastor falou a respeito de visões, revelações. Ele falou assim, nós é quem temos isto, de verdade. Você vem e o pastor pega a mensagem, a Bíblia, e começa a falar e descreve tudo, e ele chega a apontar o dedo para você, assim. Já houve pessoas que perguntou para ele, o senhor tem visões? Parece que o senhor viu tudo. Falou, não, ele realmente viu tudo. Então, a vida da gente é o que a Bíblia diz, uma carta escrita e lida por todos. É a nossa realidade. Eu falei, né, da questão de eu sentir muito bem com o companheirismo cristão em torno da palavra. Não é só aqui dentro da igreja.
pelo que eu recebo aqui no púlpito, a minha vida deve ser um culto contínuo. É assim que eu sou ensinada. Eu posso não dar conta de ser, mas eu creio assim. É assim que eu sou ensinada, é assim que eu creio, e é assim que eu quero. Eu quero assim. Então, eu recordo de ouvir uma irmã, nós num culto de companheirismo, de testemunhos, de vida vivida, de troca de experiência. Assim como o irmão Adean e eu, nós sabemos. Ele sabe o que eu estou dizendo, porque a gente também tem esse tipo de troca. Aí a irmã testificava para mim, ela trabalha num hospital. E ela recebe o mesmo ensinamento que eu recebo. Ela também crê na mensagem do irmão Brana, na Bíblia Sagrada, revelada. Aí, ou seja, ela crê na mensagem de William Brana, que é de volta à palavra original, de volta à Bíblia Sagrada. Ela recebe o mesmo ensinamento que eu. E crê do mesmo jeito que eu creio e tem vontade de fazer do mesmo jeito. Aí ela estava me contando. Ela trabalha no hospital e lá chegou ela toda de saia. Aí os colegas falaram, ai, você vai trabalhar de saia? Falou, é. Não, mas aqui tem que vestir calças compridas. Falou, mas eu não visto. Falou, mas aqui tem que usar. Falou, mas eu não uso. Ela continuou. Aí depois disse que a mesma colega perguntou, não te falaram nada? Falou, não, ninguém falou nada para mim. Mas aqui a gente usa calças compridas. Falou, mas eu não uso. Eu não uso. Aí, daí uns dias, acho que a própria colega ela já estava usando saias. Você entendeu? A influência. Aí a gente desde o ano passado, que nós ouvimos a respeito de adoção, posicionamento para o arrebatamento, não é coisa fácil. Então, nessa mesma escola, o pastor falou assim, foi dia 13 de maio agora, obediência ao Espírito Santo custa um preço, mas o gozo é sem comparação. Agora pensa, essa menina, ela carrega também as folhetinhos, cartões, e entrega para as pessoas. Aí, de repente, alguém desses vem para ouvir a mesma coisa. Aí fala, mas aqui é de um jeito e lá é de outro jeito. Como é que eles ensinam aqui de um jeito, mas lá no hospital ela é outra pessoa. Eu recordo de ouvir o pastor Joaquim falando num programa de rádio, vocês falando a respeito do perigo grande do vício de linguagem. E eu ouvindo e pensando, lembrando do que o pastor Joaquim falou, que eu ouvi ele falando, para vocês, a irmã mencionou, o cântico também, a responsabilidade de pastor Gedson tem falado sobre a gente, para quem usa microfone, é muito mais difícil, a responsabilidade é muito maior, a vigilância é sem cessar. É sem cessar. Aí o pastor Joaquim falando assim, a respeito do vício de linguagem, ele disse, para quem usa microfone, a gente não fica bem, porque passa. Se você falar, é fácil, os outros pegam facilmente. Muito fácil. É muito grande a responsabilidade de quem usa, de quem toma isso aqui, né? Bom, continua, irmão. Amém. Deus abençoe, irmã Rosângela, irmã Luísa, irmão Neville. Não tem coisa pior do que a má companhia. A má companhia te afasta de Deus. Está no meio de cristão, é cristão.
Se está no meio de rebelde, é mais rebelde ainda. Né? Tem pessoas que agem dessa forma. Quem? Amém. Irmão, tem a irmã lá, irmão. Rapidinho, já? nós já estamos chegando no final. Irmã Ana Luísa, mas falou que não, chamou ela balançou a cabeça que não. Ficou para deixar depois. Assim, a única coisa que eu me deu vontade de falar, que no início o irmão falou sobre a questão de você se policiar, né? Quanto à questão da influência. Porque, como nós somos cristãos, e o ser humano, ele é um animal racional. Então, o que eu penso assim, o que eu vejo, diante de Deus, nós vamos responder pelos nossos atos. E ninguém, o que eu penso, ninguém vai se isentar da culpa porque ele foi influenciado. Então, você pode escolher com quem você vai andar, você não vai encontrar uma pessoa perfeita, você vai encontrar coisas nelas que não são corretas, mas você vai ver que aquela pessoa te ajuda. Então, a própria Bíblia fala, que um cego guiando outro cego, ambos cairão no buraco. O buraco ele não vai isentar quem foi influenciado. Então, é o que eu vejo, o que eu tento para mim é isso. Porque diante dos homens, às vezes, você pode se justificar por uma influência. Mas diante de Deus, não vai ter como, a não ser que você se arrependa, né? Então, é uma coisa muito importante, principalmente para os jovens. Às vezes você vai pagar muito caro, uma pena muito cara, por ter sido influenciado, enquanto você poderia ter tido mais cautela, mais responsabilidade. Amém, porque apesar de ser difícil, né? Amém. Irmão, parece que é uma... Tinha mais alguém? Uma divina, né? Uma divina? Não, achei que era. Alguém que tinha levantado a mão. Mas voltando aqui, apesar de ser difícil, Maldeia, nós nos influenciarmos por coisas boas, eu creio que o Espírito Santo em nós nos dá um autocontrole para nós não sermos influenciados. Nós temos um controle, uma resistência, para não sermos influenciados por qualquer coisa. Ficou faltando mais alguém? Isso mesmo, irmão. Se a gente olharmos na Bíblia, nós vamos ver várias pessoas que conviveram no meio de muitas pessoas e eles não conseguiram, eles não foram atingidos pela má influência. Nós vemos Daniel, ele foi com 12 anos lá para o cativeiro lá, e vemos também os 3 hebreus. Eles conviveram no meio daquele povo lá, mas eles conseguiram ser cristãos no meio de tanta influência, a ponto, ou eles faziam de acordo à vontade do rei, ou eles seriam mortos. Mas eles pararam por esta palavra, e eles conseguiram a ser influenciados pelo Espírito Santo, pela palavra da hora. Então, a mesma coisa hoje. O mundo hoje é difícil, é terrível, mas tem uma coisa, tem o Espírito Santo no seu coração. Então, vamos prosseguir caminhando e Ele nos dá força para nós não sermos atingidos por estas influências más. Pastor? Vocês me deu o microfone depois que acabou o tempo. Mas tem gente que acha bom fazer o que os outros fazem. Acha bom, tem prazer de copiar, fazer o que vê os outros fazendo. Acha bonito. Isso é falta de personalidade própria, né? A pessoa, cada um tem que ter sua própria personalidade. E não querer parecer com ninguém. Não querer falar igual ninguém, não querer acenar igual ninguém, não querer imitar cantando, imitar os outros, né? Isso é nível baixo. Pessoa de nível baixo fica querendo fazer o que os outros fazem. Por mais simples que seja, por mais pobre que seja, mas eu quero ser eu.
Eu quero ser eu quero falar do meu jeito, eu quero fazer do meu jeito, vestir do meu jeito. Eu quero ser eu não me interesso parecer com ninguém, a não ser com Cristo, né? Mas tem pessoa que acha que tem que estar parecendo com os outros, tem que estar fazendo o que os outros fazem. Isso é nível baixo, isso é falta de personalidade própria. A gente precisa ter uma firmeza de caráter, uma personalidade definida, e não importa o que os outros estão achando da gente. O importante é o que Deus acha da gente. Uma coisa muito prejudicial, que eu já tenho falado bastante sobre isso, não muito, mas eu já falei bastante, é sobre amizade. Tem pessoa que é dependente de amizade. Se ela não tiver amizade, ela não é feliz. É porque ela é uma pessoa vazia, ela é uma pessoa sem projeto, ela é uma pessoa sem... ela não tem nada, ela não tem conteúdo, ela é um vaso vazio. Tem que ter amizade, tem que ter amizade, tem que ter amizade, tem que ter amizade, senão ela não é gente. E não tem uma coisa para prejudicar mais do que amizade, não tem. A gente pode ser amigo de todo mundo, mas a gente não é obrigado a ter aquela convivência amistosa. É diferente, né? A convivência amistosa, que para mim é nojento. É nojento isso aí, principalmente quando se trata de sexos iguais. Para mim é nojento. Aquela amizade, aquele grude. Aonde um está, o outro está também. Isso é nojento, nem é para cristão, nem pega bem para cristão. E isso destrói a personalidade da pessoa, destrói o caráter. Então, a gente mesmo, como vocês falaram aí, alguém falou, tem que policiar a gente. Eu tenho que perceber quando eu estou agindo de forma que não é o meu jeito próprio. Então, eu corrijo logo aquilo. Não, eu não sou assim, não. Isso aí não faz parte da minha vida, né? Você nunca perde de ser você. Se alguém quer andar com você, tudo bem. Mas se alguém quer copiar a sua vida, é problema desse alguém. Mas você seja você. Viva sua vida. Seja feliz com o que você é, com o que você tem. E a única pessoa que nós devemos imitar é Cristo. Paulo aconselhou: sede meus imitadores, como sou de Cristo. O irmão Brana, quando era criança, ele assistiu Tarzan. Aí ele queria fazer tudo que o Tarzan fazia. E saía mal, né? E inspirava em outros personagens daquele tempo. Ele disse: mas quando eu conheci a Cristo, aí eu queria fazer tudo que Cristo faz. E fez mesmo, né? A vida toda. Então, a criança assiste os desenhos, ela quer fazer aquilo lá. Quer pular daquele jeito, quer fazer as aventuras que vê lá na televisão. E assim o mundo está destruído, podre, acabado, por estar inspirando em coisas banais, né? Mas nós estamos nos inspirando em Cristo, devemos ser como Cristo, falar como Cristo, agir como Cristo, pensar como Cristo, que Ele deve ser a nossa influência. Amém? Amém. Deus abençoe, pastor Jedson. Então, chegamos mais um final do nosso companheirismo. Nós vamos para o intervalo e vamos fazer uma oração de encerramento. Irmão Neville. Senhor Jesus Cristo, Pai Celestial, continue, ó Deus, nos abençoando. Continue, ó Pai, em nosso meio, Deus, falando aos nossos corações, como o Senhor já está, ó Pai. Que possamos, ó Deus, ser, ó Deus, conseguir, ó Deus, imitar a Ti, ó Pai, imitar a Cristo, ó Deus, ao invés de nos influenciarmos, ó Pai, por coisas incorretas, ó Deus. Esteja em nossos caminhos, ó Deus, e continue nos abençoando, ó Deus, no culto à noite, ó Pai. É isso que te pedimos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. 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 Então, vamos encerrar o nosso culto à noite. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. É isso que te pedimos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. 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 Em nome do Senhor Jesus Cristo.
anos têm passado já, desde o dia em que eu criei, duras batalhas pelejadas, mas ainda estou aqui. Não tem sido fácil avançar, é difícil este caminho, mas tuas mãos tão poderosas até aqui me tem suprido. Mas ainda estou aqui, confiando só em Ti, Senhor. Mas ainda estou aqui, pois sei que Tu terminarás Sua obra em mim. Mas ainda estou aqui, e não é porque eu queira, é Sua graça e nada mais, Senhor meu Deus, que me tens querido assim. Muitas vezes tenho sentido que minhas forças desfalecem, em desistir tenho pensado,